Olá, gente. Essa é a nossa 10ª aula do curso básico de composição musical. E a gente vai dar continuidade ao nosso passo a passo de composição. Então, se você não assistiu a 9ª aula, vá lá, assista a 9ª aula para que você entenda onde a gente vai começar, certo? Então, aquela composição que a gente fez na aula passada, a gente mostrou, a gente vai retomar, tá certo? E vai mostrar agora novas possibilidades que a gente pode incluir em nossa música para que ela fique mais interessante, tá? Então, vamos lá. Bom, então tá aqui o que a gente construiu na 9ª aula. Nós temos aqui a primeira frase, tá? Daqui até aqui, concluindo aqui a primeira frase, depois a segunda frase, daqui até aqui, tá certo? A primeira frase, então, a melodia principal, ela é descendente, né? Começa aqui nesse dó aqui, tá? E desce, então, até esse sol, tá bom? E então eu fiz esse salto de oitava para esse sol, para quê? Para que a melodia então comece nesse sol e termine em dó, tá? E aí você tem aqui um paralelismo. A primeira frase você é descendente, né? A primeira frase é descendente e a segunda também é descendente. A primeira frase começa com a nota dó e termina na nota sol, e a segunda frase começa na nota sol, termina na nota dó, tá certo? E isto é algo interessante para que a gente possa deixar a nossa música assim com todos esses elementozinhos escondidos e tal. Quem vai escutar não vai necessariamente perceber que isso aqui era nota dó e tal, nota sol. Pode ser que perceba, pode ser que não, tá certo? Mas no final a coerência vai estar construída, tá? Independente se a pessoa percebe ou não, tá? Existe uma coerência interna dos elementos aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai incluir, tá? As nossas notas de ornamento, né? Então, se você não lembra lá as nossas notas de ornamento, volta lá nas aulas, né? No site, tá bom? Volta lá nas aulas e dá uma revisada nas notas de ornamento, tá? Então, o que eu vou fazer inicialmente aqui é pegar a melodia principal e incluir notas de ornamento. Lembrando que as notas de ornamento, ou na verdade a composição como um todo, é uma questão de decisão, tá? Então, tudo que eu vou utilizar aqui, eu vou estar explicando por que eu estou utilizando, mas no geral, tá? Tem a ver com uma decisão particular. Então, você pode decidir fazer de várias formas diferentes, tá? E isso é que dá a graça da questão. Por quê? Porque eu posso ter a mesma progressão harmônica, tá? Primeiramente, distribuído com distribuição de voz diferente, cada acorde aqui preenchido de uma forma diferente. E também posso ter várias melodias aqui presentes, porque eu posso mudar ritmo, posso mudar a altura, posso mudar a nota de ornamento. Então isso é que faz com que a música tenha tantas possibilidades, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou colocar, começar logo com uma bordadurazinha, tá certo? E isso vai me ajudar a ter um ritmo já um pouco marcante, tá? Assim como eu falei para vocês, eu tenho uma nota dó que estava no início aqui do dó até esse dó aqui, né? Então eu faço aquele mesmo elemento, só que agora aqui dentro do dó, tá certo? Que esse dó está sendo ativado por esse si para chegar nesse dó, tá bom? Depois eu faço um pequeno salto aqui, isso aqui é arpejo, né? Basicamente arpejo, tá? Desse ré até esse sol. Tá bom? E aí eu crio aqui já a minha primeira nota já um pouco diferente, né? Que é a minha apogiatura, tá? Minha apogiatura. Então já estou aqui destruindo a melodia anterior e tudo, e nem coloquei para vocês escutarem e lembrarem, mas se você não lembra como é que era o resultado sonoro anterior, então vai lá na 9ª aula e dá uma escutadinha. Não precisa nem ver a aula toda não, bota só mais no final lá e você já vai dar a escutada, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui aqui o que é que eu tenho? Tem o acorde de sol maior, tá? Nota sol, nota si faz parte do acorde, e aqui é uma passagem, tá? Aqui uma antecipação e aqui uma passagem. Basicamente são aquelas notas lá que a gente viu, tá? Que eu estou incluindo aqui, tá bom? Deixa eu dar uma mudada aqui, porque isso aqui ainda está como se fosse... pronto, agora sim.
Então agora eu vou fazer assim, tá? Chego aqui neste Fá e finalmente no Sol. Basicamente o que eu fiz? Né? Arpejo, que eu tenho o acorde de Sol maior com baixo em Ré, né? Então Sol, Si, arpejo, depois passagem pelo Lá, cheguei na nota do acorde, Fá faz parte do acorde, agora que é Ré menor, depois Lá, arpejo, né? Para chegar nesse Sol aqui, tranquilo. Né? Se a gente olha mais macro, o que eu tenho? Eu tenho esse Sol aqui, tá? Passando aqui por um elemento para chegar no Sol novamente, e depois passando por uma espécie de bordadura dupla voltando para o Sol. Tá bom? Então, basicamente isso aí, primeira frase concluída, tá? Voltando então, bordadura inferior, né? Arpejo, tá? Apogiatura, antecipação, nota de passagem, arpejo. Pronto, acabou-se, é só isso aí. Como eu falei, é conveniente que nosso final de frase aqui, né? Que a gente chama de cadência, né? O ritmo harmônico se reduza. Portanto, eu não vou mudar essa nota aqui, tá? Essa nota vai ficar inalterada, tá bom? Até para que eu tenha essa percepção de que aqui houve uma parada mesmo, né? O término chegou aqui e tudo, tá? Ok. Então saltei para cá. Agora eu vou dar continuidade aqui à minha segunda frase, né? Que vai ficar assim. Opa, deixa eu colocar essas notas tudo aqui como segunda voz, porque senão vai dar problema. Isso aqui, segunda voz. Vou colocar essa também. Muito bem, é segunda voz. Pronto. Agora a primeira aqui eu mudo o ritmo tranquilamente, que não vai dar problema. Certo. E aqui eu já começo a construir também uma coisinha que eu vou explicar para vocês, né? Que também vai criar uma relação boa, tá? Só um minutinho, reduzir isso aqui. Pronto. Voltando. Então, acrescentei essas duas notinhas aqui, tá? Muito bem. Então, voltando aqui. Bom, eu estou fazendo assim bem rápido porque obviamente, eu já tenho esse exemplo construído, tá certo? E estou aqui apenas explicando para vocês como é que ele pode ser construído, tá? Então, inicialmente aqui, já coloquei essas notas aqui e posso explicar para vocês alguns elementos, né? Primeiramente, o primeiro elemento que a gente pode perceber aqui, eu tenho uma descida que já tinha antes, né? Então eu tenho Sol, Fá, Mi, tá? E eu chego no Ré aqui para depois ir para esse Dó e tudo mais. Sendo o que eu construí aqui, né? Eu construí um elemento melódico rítmico que vai se repetir, certo? Que é esse elementozinho aqui, ó. Ele faz Sol, Fá, Mi, Fá, né? Depois ele repete aqui também, ó, Fá, Mi, Ré, Mi, né? E depois ele repete aqui também. Só que veja, quando ele chega nesse Ré aqui, que deveria ser esse ritmo, né? Deveria ser uma semínima. Quando ele chega aqui, eu tenho um acorde de Fá maior, portanto eu não posso manter essa nota Ré aqui, né? Porque estaria fora, né? Então o que acontece? Eu faço ela uma espécie de apogiatura, né? E aí desce para esse Dó aqui, e aí meio que resolve essa questão aqui. Eu tenho uma espécie de bordadura aqui, né? E resolve aqui, tranquilo. Isso aqui soa um pouquinho distante, porque obviamente as notas aqui estão um pouquinho fora, né? Então a música vai soar um pouco mais, entre aspas, né? Romântica, né? Assim, uma certa construção um pouco fora da harmonia, tá? Vamos dar continuidade aqui. E agora eu dou uma reduzida no meu ritmo, né? Porque está chegando ao fim, então eu dou uma reduzida para concluir, tá? Muito bem, então aqui foi a minha melodia principal, né? Estou chamando de principal, obviamente pode ser qualquer outra, mas
você vai ouvir bem essa melodia aqui. Então vamos dar uma escutada aqui agora nesta melodia, tá? Muito bem. Tá simples, né? Tá bem simplesinho, dá pra gente entender que tem aqui um caminho interessante. Essa parte aqui não soa muito ruim, né? Por quê? Porque esse elemento aqui, ele é um elemento que está sendo repetido aqui, então, e aqui também, então já dá uma certa coerência, né? Então tá bem legal. Agora uma coisa que eu tô percebendo é que eu gostaria de escutar ela um pouco mais rápido, certo? Eu acho que isso aqui é uma coisa também legal. Durante o processo composicional, você vai ajustando as coisas, né? Ajusta o andamento, ajusta a harmonia, etc e tal, vai ajustando, tá? Assim você vai chegando naquilo que você realmente quer. Então, vamos escutar um pouco mais rápido para você ver como o sentido melódico vai ser diferente, tá? Vamos lá. Opa, agora sim, né? Agora o andamento está um pouco melhor. Eu até aumentaria um pouquinho, vou até aumentar um pouquinho aqui ainda. Depois a gente vai escutar ele um pouquinho mais rápido, né? Ok, então essa aqui é a nossa proposta inicial para a melodia. Agora a gente vai fazer também uma proposta para a voz do baixo aqui, tá certo? Acho que é interessante quando você cria mais de uma melodia, porque isso deixa, obviamente, a sua peça um pouco mais dinâmica, né? Ela acaba tendo outros elementos que deixam a sua obra mais dinâmica. Estou inicialmente transformando aqui o meu baixo numa outra voz para que eu possa trabalhar com ele sem interferir na voz anterior, tá certo? Então vamos começar aqui, por exemplo, fazendo assim, tá? O sentido é o mesmo, tá? Você vai estar construindo, você vai estar colocando apenas notas melódicas, né? Vai estar ampliando a possibilidade das notas melódicas, tá? Então vamos lá, aqui, ok. Deixa eu fazer isso direito, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui não. Ok. Que ele não passe para outra pauta, né? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui, então. Esse trabalho, gente, às vezes é assim, né? Ser compositor tem, obviamente, tem as suas vantagens. Pelo menos para mim, assim, eu não consigo ouvir as minhas próprias composições sem achar assim bastante interessante, né? Então eu gosto muito das minhas composições, né? Obviamente que muita gente não gosta, né? Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa, né? Mas eu particularmente gosto e eu acho interessante quando a gente faz algo que goste, né? E gosta do que faz e acha legal. Claro que já fiz outras composições que outras pessoas gostaram e tudo mais. Mas enfim. Agora, uma coisa interessante também é que ao longo do processo composicional tem certas ações, certas atividades. Então, se você está pensando em ser compositor realmente, né, você está fazendo esse curso como uma introdução à composição, né, você tem que saber que existe alguns processos, algumas atividades, vamos dizer assim, que são bastante, de certa maneira, cansativa, né? Por exemplo, botar nota aqui é legal, que depois você escuta e tudo mais, mas aí depois tem toda a edição, que você tem que ter um carinho para fazer, né? Para deixar a partitura bonitinha, né? Para ser tocada. Então,
essas atividades, elas fazem parte do pacote, certo? Você não pode achar que vai conseguir construir uma boa música e depois, não sei, a não ser que você tenha bastante dinheiro, né, possa dar para alguém aí editar. Então, por quê? Porque música, às vezes, olha, composição para editar, às vezes você tem que ter muito dinheiro mesmo, viu? Por exemplo, eu fiz uma peça agora que tem, se eu não me engano, ao todo, com as partes e tudo, quase 200 páginas. Então, você pagar 200 páginas para alguém editar é muito dinheiro. Então, você acaba tendo que aprender a editar, e é melhor você aprender mesmo, porque aí você mesmo vê o que você está fazendo, você mesmo tira os erros, você mesmo ajeita, ajusta, etc. Tá? Muito bem, aqui eu tenho o meu baixo concluído, tá? E eu vou explicar então o que é que eu fiz aqui. Né? Foi o que eu fiz aqui. Então, primeiramente eu criei aquele mesmo elemento que eu criei lá em cima, né? Eu incluí aqui embaixo também, olha só. Aí aquela história do paralelismo, né? Tá aqui na melodia e tá aqui no baixo, tá? Então, você tem aqui o Dó indo para o Si, passando pelo Si, Lá, Si, né? E aí eu não quis repetir aqui, podia ter repetido, mas não quis repetir para não ofuscar essa notinha aqui, tá certo? Então, deixei ele assim mais simples, né? E depois eu repeti ele aqui novamente, olha aqui. Isso aqui, ó, Dó para Si, passando pelo Si, Lá, Si, e aqui, ó, Lá para Sol, passando pelo Sol, Fá, Sol, tá certo? Então, isso aqui é um elemento de coerência musical, né? Coerência musical. Isso aqui vai aparecer lá na melodia e tudo, tá? Assim como esse elemento aqui, ó. Isso aqui também é um elemento de coerência musical, ó. Esse elemento aqui aparece aqui, olha só, tá certo? Então, é como se ele fosse um jogo, né? A melodia do soprano, né? Passa a parte dos elementos para a melodia do baixo, né? E eles ficam meio que jogando aqui, jogando a bola para o próximo, né? E aqui há uma coisa interessante também, né? Acontecendo, que é esse meio contraponto aqui, porque aqui em cima eu tenho uma melodia que desce, né? Melodia descendente, tá certo? Como eu mostrei para vocês, Sol, depois o Fá, depois o Mi, né? Depois o Ré. E aqui embaixo eu tenho uma melodia que sobe, né, ascendentemente. Então olha aí, Dó, depois o Ré, depois o Mi, depois o Fá, né? E o elemento que está aqui é o mesmo elemento que está aqui, só que invertido, né? Ao invés de ele fazer descendente depois sobe, ele faz sobe depois desce, tá? Isso é uma regra espelhado, chamado, né, um processo contrapontístico, né, que você pode estar utilizando aqui para deixar a sua música com essa coerência interna. Depois eu faço essa escalinha aqui, que vai chamar bastante atenção, né, essa escalinha vai chamar bastante atenção, e vai concordar legal com o que está aqui em cima. Enquanto eu dou uma reduzida aqui na voz principal, ou na voz do soprano, ou na melodia mais aguda, eu dou uma reduzida aqui e eu dou uma incrementada aqui no baixo, tá certo? Vamos escutar isso para ver como é que tá? Então, já expliquei aqui, já falei para vocês também que cada uma dessas notinhas tem a ver com escolhas, né? Então, aqui foram as minhas escolhas. Eu estou explicando por que eu escolhi isso, né? Dei prioridade a alguns elementos, né? E fui usando esses elementos para que eles pudessem concordar entre si, tá? Então, vamos dar uma escutadinha, tá bem simples, né? Eu espero, então vamos lá. Olha, é isto, né? Então, acho que dá para escutar bem o baixo, dá para escutar bem, né? Dá para escutar de uma certa maneira a conversa que existe entre a voz mais aguda e a voz mais grave, né? A harmonia está presente aí, ela meio que some um pouquinho porque o interesse vai para as melodias, né? Mas elas não estão, pelo menos eu acredito, elas não estão se chocando, né? Elas não estão concorrendo uma contra a outra, elas aparecem direitinho, tá certo? Sem muita concorrência, né? Como eu falei, aqui apareceu bastante, né? Meu grave. Obviamente que aqui existe várias opções que você pode fazer, né? Para ter um resultado melhor. Por exemplo,
Eu posso optar em fazer aqui a seguinte questão. Eu posso optar, por exemplo, para pedir que o músico ele faça isso aqui, por exemplo, mais, que não pega, mais ligado, né? Mais ligado assim, tá? Da mesma maneira aqui embaixo, certo? Por exemplo, isso aqui no piano vai dar um resultado não tão grande, mas existe, né? Aqui, por exemplo, eu posso pedir para que ele toque algo assim. Vamos lá. Assim, tá? Estacatinho, né? E tudo. Posso pedir essa nota também um pouco estacatinho, certo? Aqui são algumas opções, né, que podem existir, certo? Staccato, né? Aqui, por exemplo, pode ser um grande legato, né, daqui até aqui, tá? Aqui até esse dó aqui, uma frase, né? Sendo que isso aqui é na primeira voz, tá? Para dar sentido de frase aqui, né? Para dar sentido de frase, vai até aquele dó lá, né? Começando aqui nesse sol, tá bom? Aqui também pode ter, por exemplo, né, começando aqui e indo até ali. Tudo isso, gente, vai tá dando um sentido, né? Vai tá dando um sentido diferente à tua música, né? Deixa eu ver se já dá para sentir aqui alguma diferença. Aqui, por exemplo, posso pôr também estacatinho aqui para sentir isso aqui um pouco diferente, né? Vamos ver como é que fica isso aqui então. Ok, mudou algumas coisas de forma sensível, né? Não mudou muito, né? Mas mudou alguma coisa, né? Também algumas mudanças podem ser colocadas aqui, por exemplo, isso aqui pode ser o Fá sustenido, né? E aí você já escuta diferente, né? Tudo mais. Por exemplo, vamos escutar só esse trechinho aqui. Né? Percebe? Fica, né? Interessante. Enfim, essa foi a nossa 10ª aula. Eu destruindo tudo aqui. Essa foi a nossa 10ª aula. E aqui é 10ª, perdão. Então, essa foi a nossa 10ª aula. Tá? Espero que você tenha gostado. Você pode então já começar a experimentar, né? Escolhe lá, faz igual como a gente fez. Escolhe a progressão, né? Pode utilizar essa se você quiser, tá? Faz aí uma distribuição de vozes que você achar interessante e vai brincando com as vozes até você achar uma melodiazinha interessante e tudo mais. Obviamente que essas coisas que a gente está falando, esses elementos que aparecem numa voz, aparecem noutra voz, que vai dar coerência a toda a estrutura, certo? É isso que no final vai fazer um pouco de diferença. E também tem algumas outras coisas que a gente vai falando ao longo do nosso curso, tá? Que também vai dar uma diferençazinha, tá bom? Ok, gente, espero que vocês tenham gostado do resultado final. Essa foi a 10ª aula do curso básico de composição musical, certo? Então você pode utilizar agora todos esses conceitos para construir a sua música e eu acredito que a gente pode ainda fazer muita coisa, tá? Então espere para as próximas aulas. Não esqueça de favoritar, de compartilhar esse vídeo, tá? E se você não entendeu alguma coisa do que a gente conversou, então volta lá nas aulas, tá bom? Veja todas as aulas na sequência direitinho, da primeira à 9ª aula, e perceba como tem muita coisa ainda que a gente pode fazer, tá bom?
Valeu e até a próxima.